Filhos e filhas, sejam bem-vindos. Mais um dia nos encontramos para a nossa formação. Aqui estamos caminhando na busca do céu, da libertação de todos os males. Não existe transformação em nenhum ambiente da sociedade, da família, dos ambientes que possamos imaginar. Não existe transformação sem a formação. Por isso é muito importante essa formação. Pega aí papel e caneta, vai compartilhando, chama seus amigos. Vamos hoje para a finalização deste tema, discípulo ou apóstolo, já nos preparando para um outro tema neste processo do conhecimento do discipulado e apostolado. Compartilhe, convide outras pessoas para estar aqui conosco, para seguir as nossas redes sociais, tudo Irunispudar Oficial, seja aqui no youtube.com/Irunispudar Oficial, Facebook, Instagram. Você pode também se tornar aí conosco através disso, um evangelizador. A gente não está atrás de seguidores, e sim da salvação de almas. Muitas pessoas usam, até por ignorância, às vezes por maldade, das coisas de Deus para conquistar coisas pessoais. Nós da missão, a nossa meta não é ter nada de pessoal, e sim a salvação das almas, porque não tratamos de negócios, mas tratamos de coisas do céu e do inferno, do bem e do mal, da vida e da morte. Então compartilha, convida novas pessoas para estar aqui, para que elas possam ser evangelizadas. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, em mais esse encontro de formação. Espírito de amor e de misericórdia, Consolador das almas tristes, amigo e rei dos corações. Hoje que caminhamos no discipulado e apostolado, vem santificar, vem salvar, vem curar. Vem, ó Espírito dos humildes, arrimo dos fracos, Pai bondoso, Pai dos órfãos e desamparados. Vem, eterna luz, eterno Deus, amor recíproco do Pai e do Filho. Creio em Ti com fé ardente, espero em Ti e na Tua infinita misericórdia. Amo-Te, Espírito Santo, com todo fervor, pela união feliz e fiel, aliança de amor, peço em Ti, ó Divino Espírito, que nesta formação, nesse encontro, a nossa alma encontre o conforto. Sim, penetra a nossa alma com a força da Tua clemência. Ampara o nosso nada com as Tuas chamas, dispensadoras de todas as riquezas. Vem, Espírito Santo, enche o nosso coração da Tua pura e doce caridade. Fere a nossa alma com as setas do amor divino, derrama nela algumas gotas da Tua especial doçura, a fim de preferir as coisas celestiais a tudo o que é mundano, pondo toda a nossa felicidade em Ti, que és com o Pai e o Filho, nosso único fim. Meu Deus, nosso Deus, meu tudo, nosso tudo, a Ti se deem ações de graças, adorações e louvores, agora e por toda a eternidade. Oxara cantara labara labara iria la 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 la. Uria la bara la 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 Uria la bara la 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 la. Uria la. Obrigado, Espírito Santo, porque muitas pessoas estão sendo levantadas, pessoas que não tinham mais força para ir em frente e que agora se levantam diante da Tua grandeza. Eu Te louvo e Te bendigo, Espírito Santo, porque matrimônios são restaurados,
porque pessoas depressivas são curadas, pessoas com processos de enfermidades nos músculos, nos ossos, pessoas que estavam prisioneiras do álcool, da droga, de um vício, de um pecado. Oxaracantaralabare. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és a luz que dissipa as trevas, a libertação de todas as nossas prisões, a cura de todas as nossas enfermidades. Muito obrigado, Espírito Santo. Filhos e filhas, terminando esse nosso primeiro encontro, que foi um encontro com 3 semanas de formação, falando sobre o que é ser discípulo e o que é ser apóstolo. Vamos retomar a palavra de Marcos, que usamos no início, capítulo 3, versículo de 13 a 15. Voltamos a esse texto. Jesus os enviara a pregar com poder. Assim, agora eu e você devemos acreditar. Começa a missão. Só depois de um tempo de permanência é que eles foram enviados. Não de qualquer jeito, e sim com o poder e autoridade, agora concedida pelo Espírito Santo e pelo envio. Muitas vezes, nós nos envolvemos de tal forma com a ação que nos esquecemos da contemplação. Envolvemos-nos tanto com os carismas que esquecemos do dono dos carismas. Envolvemos-nos tanto com as riquezas de Deus e nos esquecemos de Deus, não é verdade? Isso é triste demais. Aqui começa o desastre espiritual, onde muitos abandonam a fé e muitos que servem com tanto fervor, que até com sinais, prodígios e milagres são usados por Deus, acabam se tornando contra-testemunho. Deixemos que a riqueza desta permanência, desse estar com Deus, venha nos encher de graça. Deixemos sua riqueza vendar nossos olhos, cobrir a face de Deus, esquecendo do Deus da riqueza. Deixemos hoje que Jesus nos liberte de tudo isso. E Jesus dá um alerta na passagem citada em Mateus, que também vimos. Jesus não desmente a afirmação que fizeram, tudo em seu nome. Isso é muito importante. E se fizeram tudo em nome de Jesus, como Jesus não os conhecia? Ou será que era ele, Jesus, que não era conhecido pelos operários? Mas como não o conheciam, se faziam tudo em nome dele? Também nós devemos fazer esse questionamento, que muitas vezes nós entramos numa aridez tão grande, porque gostamos da ação, mas não queremos a contemplação. Porque gostamos dos carismas, eles nos dão status, abrem as portas, mas nos esquecemos do doador de todos os carismas, que é o Espírito Santo. Gostamos das riquezas de Deus e nos esquecemos da riqueza maior, que é Deus. Deixamos sua riqueza vendar os nossos olhos, cobrir a face de Deus, esquecendo-nos de que sem Ele não podemos fazer nada de bom. Sem dúvida, é um texto que nos deixa com muitos questionamentos. O certo, porém, é que o conhecimento que eles tinham de Jesus era um conhecimento parcial. Provavelmente conheciam apenas os dons, as riquezas, e não o doador dos dons, o dono das riquezas. Assim sendo, podemos resumir que o seguimento de Jesus no discipulado e apostolado consiste em primeiro plano, ser chamado para conhecer Jesus. E esse conhecimento deve me levar
a amar Jesus com todas as forças de minha alma e estar presente com Ele. E este amor me leva a servir a Deus. Você pode estar se questionando na formação de hoje. Mas então eu devo apenas orar? Não é verdade. Mas a oração tem que ser a base do nosso apostolado, pois o conhecimento verdadeiro de Deus não é o que os outros passam para mim. Adquirindo junto a Deus, contemplamos sua face, adorando em espírito, em verdade. O verdadeiro conhecimento, filhos e filhas, é a minha experiência pessoal com Deus. Quando os samaritanos aceitam a Jesus, eles disseram, João capítulo 4, versículo 42, já não é por causa de tua palavra que cremos, mas nós mesmos ouvimos e sabemos ser este verdadeiramente o Salvador do mundo. Quem deu a eles o conhecimento de Jesus como Salvador do mundo? A samaritana? Não, certamente não. Foi uma experiência pessoal com Jesus. Quando Pedro fez sua confissão a Jesus, este respondeu claramente, não foi a carne, nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 17b. É o Pai que nos dá esse conhecimento carismático da pessoa de Jesus Cristo. É por isso que Paulo, falando aos Efésios, diz, rogo ao Pai que vos dê o conhecimento de Jesus. Efésios capítulo 17, ou melhor, capítulo 1, versículo 17. Portanto, nesta caminhada de discipulado, vamos aprender a receber esse dom maravilhoso do Pai, de conhecer seu Filho, para que infunda em nossas vidas o amor do seu Filho. Que sejamos verdadeiramente enamorados dele, para podermos servi-lo com amor e não por retribuição ou por obrigação. Pegue a passagem, medite durante essa semana, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, Marta e Maria. Precisamos também nesta caminhada abrir os nossos olhos para que nossa vida seja equilibrada entre a oração e a ação. Podemos buscar alguns textos práticos desse equilíbrio. No Antigo Testamento, vamos analisar o livro do Êxodo, capítulo 17, versículo de 9 a 11. Moisés disse a Josué, escolhe homens e vai combater Amaleque. Amanhã estarei no alto da colina com a vara de Deus na mão. E Josué obedeceu a Moisés e foi combater Amaleque. E quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel vencia, mas logo que abaixava, Amaleque vencia. Aqui temos um bom exemplo do equilíbrio entre o discipulado e o apostolado. Não apenas na intercessão de Moisés, mas no próprio ato de Josué, que estava na ação, no combate, no apostolado, quando era preciso. Quando acabava o apostolado, a missão, para onde ele ia? O jovem Josué diz, o Êxodo 33, versículo 11, não se apartava do interior da tenda. Era a hora do discipulado. Concluímos então dizendo, a partir dessa experiência de Moisés, da luta de Josué com Amaleque, que nós precisamos exercer juntos o discipulado e o apostolado. Mais o discipulado até mesmo do que o apostolado. Onde José ia buscar as forças para as batalhas? Junto de Deus, é lógico. Temos assim o equilíbrio de Josué entre a oração e a ação. Filhos e filhas, podemos dessa forma fazer um resumo do discipulado e o apostolado, terminando praticamente esse nosso encontro. O que é o discipulado? É a primeira fase do chamado.
Podemos dizer que é o chamado de Deus para a permanência, para estar junto com o Mestre, para ser formado por ele. E o apostolado, o que é? É a fase da missão, do envio. Podemos dizer que é o momento em que Deus nos envia para executarmos uma missão. É um tempo de trabalho, de ação, de colocar em prática tudo aquilo que aprendemos aos pés do Mestre. É preciso entender que discipulado e apostolado não são fases independentes. Pelo contrário, uma é consequência da outra. Não há missão sem discipulado e não há discipulado sem uma missão. Esta divisão apenas didática, na verdade, todos somos chamados a ser discípulos e apóstolos. E não apenas discípulos ou simplesmente apóstolos. Quando Jesus envia os seus para a missão, ele os reitera. De onde? Lucas capítulo 6, versículo 13. Ao amanhecer, chamou os discípulos e escolheu 12 dentre eles que chamou de apóstolos. Os apóstolos não nasceram de geração espontânea. Foram retirados do meio dos discípulos que estavam sendo formados junto a Jesus. Qual é o grande problema da igreja de hoje? Estamos vivendo mais as ideologias e menos evangelho. Estamos mais enraizados nas coisas mundanas do que nas coisas celestiais. Será que não é o fato de termos muitos apóstolos e poucos discípulos? Ou seja, temos apóstolos que nunca foram discípulos, ou mesmo o contrário, discípulos que não querem ser apóstolos. Se não entendemos a primeira fase desse segmento, é conhecer e amar a Deus, que esse passo é o discipulado e que ele é que nos leva à missão, ao apostolado. Não podemos servir a Deus de maneira que ele não quer. Continuaremos a servir de modo que nós queremos. Aí é triste. Para encerrarmos definitivamente hoje o nosso ensino e irmos para a oração, queremos destacar mais uma vez: não existe discipulado alienado que não nos leve a uma ação concreta. Assim como não pode existir apostolado sem o conhecimento de Deus, sem a permanência, sem o discipulado. O importante é o equilíbrio entre a oração e a ação. É não dicionarmos um do outro, jamais deixar de ser discípulo enquanto estou em missão. Continuo sendo discípulo, ou seja, viver o apostolado e o discipulado simultaneamente. Aqui encerramos esse nosso primeiro tema de várias semanas que teremos de formação e discipulado. Próxima semana vamos falar de discípulo, pessoa de oração, para assim entendermos melhor o chamado de Deus. Quero orar por você agora. Pai amado, nesse encontro, onde encontramos a verdade que nos fará servir mais e melhor, que nos fará viver mais o Evangelho e menos as ideologias. Nós te suplicamos, enche-nos com a tua graça, com o teu amor. Obrigado, Senhor, porque tu tocas sobre uma pessoa que sofreu uma queimadura intensa e chegou a afundar na profundidade do osso e corre o risco de ter que amputar uma de suas mãos. E tu curas essa pessoa milagrosamente. Obrigado, Jesus, porque são muitas as curas das doenças do corpo e da alma. Senhor, hoje, pelo poder da oração, cura todos os doentes que estão conosco nessa formação. Peço-vos, Senhor, de modo especial, pelos benfeitores,
pelos colaboradores da missão, por aqueles que estão conosco nas nossas redes sociais, nos nossos combates diários. Peço-vos, Senhor, por aqueles que, nesse processo de formação, encontram em Ti o gosto, a vontade de servir. Oxiria cantaralabaralaba. E que o Deus da paz esteja e permaneça conosco, filhos e filhas. Ajude-nos a evangelizar. Siga-nos nas redes sociais, tudo Ironismo Mudar Oficial, YouTube, Facebook, Instagram. Conquiste novos seguidores. Gosto sempre de falar. Nós precisamos salvar almas. Ajude-nos. Você também pode nos ajudar. Somos uma missão que vive da providência, através do doações.ironismodaro.com.br ou através do nosso Pix 42991082740, ou adquirir os nossos produtos, livros, camisetas, textos, materiais que evangelizam, loja.ironismodaro.com.br. Hoje nos estendemos um pouquinho mais. Nos encontramos aqui a semana que vem. Deus te abençoe.